Olá a todos, meu nome é Wesley Daniel. Estamos aqui agora para apresentar o nosso trabalho sobre a ANFOP. Estamos aqui, os alunos Magda Costa de Souza e Renata Brito de Souza. Somos alunos do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, conhecido como ISERJ. Nossa disciplina é Política, Estado e Educação e nossa professora é a Thaís Rabelo de Souza. Bom, a ANFOP, que o nome é Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, ela é uma entidade brasileira que ela tem como objetivo principal promover o debate e ações relacionados à formação dos profissionais de educação, especialmente aqueles profissionais da educação básica. Fundada lá em 1986, a ANFOP ela atua como uma rede de pesquisadores, ou seja, as suas reuniões são para que eles pesquisem formas e meios de como trabalhar a educação, de como ajudar os profissionais de educação, de como fazer com que melhore a qualidade da educação brasileira. Através disso, eles fazem tipo um fortalecimento, né, dos profissionais da área, ou seja, eles têm formações, eles têm projetos para que os profissionais de educação eles possam fluir de forma adequada em relação à sua formação, né, que é a sua área em que eles trabalham. A ANFOP, ela tem várias atividades, como congressos, seminários, publicações e parcerias com outras instituições. Tudo isso para que tenha um debate sobre políticas públicas, políticas educacionais, no caso. Então, assim, as questões relacionadas à formação de professores, a práticas pedagógicas, a educação em geral, tanto em relação a alunos, né, aos discentes, tanto em relação à estrutura das escolas, tanto em relação ao salário dos profissionais de educação, tanto em relação à gestão educacional. Tudo isso, a ANFOP ela veio para que houvesse uma um viés para que esses profissionais de educação tivessem um fomento, né? Uma educação, uma formação de qualidade para a sua área. Então, a ANFOP também ela tem associação com pesquisas que produz materiais e auxilia na reflexão e no aprimoramento das práticas da formação dos profissionais de educação. Então, ao longo da trajetória da ANFOP, ela tem sido uma voz no cenário educacional, defendendo princípios com a valorização do magistério. Então, ela defende, além dos princípios, ela também defende a formação continuada, a democratização do acesso à educação de qualidade e a construção de uma escola pública, inclusiva e emancipatória. Então, assim, a ANFOP, ela, desde a sua criação, ela tem trabalhado de forma qualitativa e para que a educação seja pública, né? Para que existam escolas públicas, para que essas escolas públicas também sejam inclusivas e para que seja de qualidade. Então, para que todos tenham acesso à escola, para que dentro da escola, por exemplo, tenha alimentação adequada para os alunos, para que dentro da escola tenha materiais escolares. Então, através disso, nós temos aí a criação de políticas públicas, né, como a PNDL, nós temos algumas políticas públicas sobre a iluminação das escolas, sobre a alimentação também, nós temos todas essas políticas públicas relacionadas à educação. Então, agora eu irei falar sobre o histórico da ANFOP. Em 1986, lá em Belo Horizonte, no Minas Gerais, houve um encontro, né, uma reunião chamada Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino.
Essa reunião, ela esteve com vários profissionais de educação, professores, pesquisadores, todos esses estavam ali preocupados com a educação. Então, eles queriam que houvesse uma melhoria em relação aos profissionais de educação, em relação ao seu trabalho. Inclusive, nesse período, tiveram aí nomes muito falados, muito conhecidos, como Dermeval Civiani, Marília Pontes, entre outros. Em 1990, já na década de 90, a Anfop se consolidou como um espaço importante para a discussão e a formulação de políticas e práticas relacionadas à formação de profissionais de educação. Então, através disso, em 1990, a, a Anfop ela teve aí vários encontros, vários seminários, houveram publicações, né, em sites sobre a Anfop, debates sobre coisas, incluindo, perdão, o currículo, a didática, o estágio supervisionado, dentre outras coisas. Então, em 2000, nos anos 2000, a Anfop já começou a ter mais um avanço em relação à sua expansão na internet. Então, a partir de agora, de 2020, ou perdão, a partir de 2000, a, a Anfop ela tem aí um grande levante em relação à sua fala, né? Que até então, em 1986, ela era pouco conhecida, mas a partir de 2020 ela já se torna mais conhecida porque tem aí o avanço da tecnologia. Então, a tecnologia fez com que a Anfop fosse mais falada. Em 2010, a Anfop manteve-se ativa na defesa e valorização dos profissionais da educação. Ela teve aí discussões sobre políticas públicas, programas de formação de professores e outras iniciativas relacionadas ao campo educacional. E em 2020, essa associação nacional, que é a ANFOP, ela teve o seu trabalho voltado para uma ampliação em relação a parcerias, né? Então, a ANFOP, a partir de 2020, ela teve aí um grande fortalecimento, porque ela teve setores que aderiram à ANFOP. Então, a gente tem aí os setores privados, setores filantrópicos, a gente tem outros setores também que entraram junto para que tivesse aí uma grande movimentação para que hoje nós tenhamos aí essa educação que nós temos no Brasil. Agora irei passar para a nossa colega Renata, que dará continuidade no trabalho. Olá, eu vou falar sobre a estrutura atual da instituição, os seus dirigentes, como se associar. Sobre se associar à Anfop, é necessário que a pessoa, que o profissional acesse o site da Anfop, anfop.org.br, e lá acesse o link Associe-se. Nesse link estarão descritos, né, como fazer, como se associar, acessar o sistema, poder se cadastrar, fazer uma transferência bancária, fazer um Pix, sobre a anuidade ou valor para poder se associar. Profissionais da educação, do ensino superior, pagam R$ 120 de anuidade. Os profissionais da educação básica pagam R$ 70, os estudantes R$ 50. Como a Anfop fala, como ela diz em sua página, essa associação fortalece a entidade e a luta dos educadores em defesa da educação pública e da formação e valorização dos profissionais da educação. Tudo pela democracia, tudo pela vida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura atual da Anfop. A Anfop, ela tem como seu grupo principal de decisão a Assembleia Geral.
A Assembleia Geral ela é composta por associados em dia com as suas obrigações. As suas funções incluem estabelecer diretrizes, alterar o estatuto, homologar eleições, prorrogar mandatos, eleger a diretoria provisória, destituir membros que não cumprem os seus deveres, definir contribuições, avaliar sanções e recursos. A Assembleia Geral também pode aprovar prestações de contas e relatórios de gestão e decidir sobre a extinção da ANFOP e o destino do seu patrimônio. Ela se reúne a cada 2 anos ou conforme necessário. Os participantes da Assembleia Geral são os associados, e há 3 tipos de associados. Existem os associados fundadores, que são associados que participaram da fundação da instituição, e eles são membros desde 1980. Existem os associados institucionais, que são associados que oferecem cursos para a formação de professores de educação básica, de profissionais. E existem os associados individuais, que são profissionais da educação, são estudantes, são interessados na valorização dos profissionais de educação. Então, a ANFOP tem como o grupo principal a Assembleia Geral e depois vem a diretoria financeira, a diretoria executiva. A diretoria executiva, ela tem 10 membros, que são presidentes, são 5 vice-presidentes. Esses vice-presidentes são presidentes de cada região do Brasil. Existe o secretário-geral, o diretor de comunicação, o diretor financeiro e o diretor de articulação institucional. A diretoria executiva, com esses 10 membros, eles representam a associação, acompanham decisões legislativas, judiciárias, fortalecem laços com instituições de ensino, fazem fóruns educacionais, eles gerenciam a estrutura e finanças da associação, elaboram relatórios, divulgam documentos, organizam eventos e garantem o cumprimento do estatuto. As funções de cada membro dessa diretoria, o presidente representa a associação, gerencia a entidade, convoca a Assembleia Geral e as eleições. O vice-presidente regional, os vices, né, porque são 5 regiões do Brasil, os vice-presidentes regionais, eles ajudam na coordenação, coordenação organizacional e atividades das regionais. Promove encontros regionais, substitui o presidente quando necessário. O secretário-geral, ele gerencia arquivos, agenda, secretária executiva, né? O secretário-geral, ele faz a parte de reuniões, de secretaria de reuniões, cuida da correspondência. O diretor de comunicação, ele elabora comunicações, gerencia mídias sociais e apoia a divulgação de publicações. O diretor financeiro cuida da contabilidade, mantém obrigações fiscais em dia e movimenta as contas da entidade. E sobre o diretor de articulação institucional, ele colabora com outras instituições e fóruns educacionais, acompanha discussões legislativas e auxilia na produção da revista da ANFOP. O Conselho Consultivo, composto por secretários regionais, coordenadores das comissões estaduais e distrital. O Conselho Consultivo, ele contribui para a elaboração e avaliação do plano da ação da ANFOP e assessora a diretoria executiva. A coordenação regional é formada pelo vice-presidente regional e secretário regional. A coordenação regional organiza atividades regionais, eventos e relatórios. O secretário regional substitui o vice-presidente regional quando necessário. As comissões estaduais e distrital são responsáveis pela mobilização local e coordenação das atividades da ANFOP. Cada comissão é formada por um coordenador e vice-coordenador, além de outros membros. Organizam eventos estaduais e promovem a filiação à ANFOP.
E existe o Conselho Fiscal, que é composto por 3 membros titulares, 3 membros suplentes. O Conselho Fiscal examina e aprova os relatórios financeiros e a prestação de contas da diretoria executiva, elaborando um relatório para a Assembleia Geral. Falando um pouquinho sobre o currículo desses profissionais que participam da Anfop, eles têm currículos excelentes, são todos da área da educação. A maioria desses profissionais que são da direção, né, da organização da Anfop, eles possuem mestrado, doutorado, alguns possuem o pós-doutorado. Vou falar um pouquinho da presidente, a doutora Suzane da Rocha Vieira Gonçalves. Ela é doutora em educação ambiental, ela é mestre em educação e é licenciada em pedagogia. Ela ela é pesquisadora em políticas públicas, integra grupos de pesquisa, lidera grupo de pesquisa. A secretária-geral, a doutora Cátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva, ela é graduada em pedagogia, mestre e doutora em educação. Ela é professora da Universidade de Brasília, também coordena grupo de pesquisa, é coordenadora do GT 08 da Amped. O diretor de comunicação, Dr. Fábio Luiz Alves de Amorim, ele é diretor, né, de comunicações, ele está sempre nas lives, porque ele é responsável por essa parte de mídias também. Ele é graduado em pedagogia, tem especialização em supervisão escolar, é mestre e doutor em educação, ele é assessor pedagógico de um colégio, ele é membro fiscal da ABCD, de Fóruns Estaduais, Educação e Formação Docente. A diretora financeira, doutora Maria Renata Alonso Mota, ela é professora vinculada a uma pós-graduação da faculdade da FURG e é líder do grupo de pesquisa em educação na infância. E a diretora de articulação institucional, doutora Malvina Tânia Tutman, ela é professora titular da Unirio, ela foi ex-reitora e ex-presidente do INEP, ela é membro do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação do Rio, onde ela foi presidente de 2017 a 2020. Ela é doutora em educação, com experiência em gestão e docência, desenvolvendo pesquisas em currículo, extensão universitária, formação docente. E a doutora Malvina, né, que eu estou falando, diretora de articulação institucional, ela iniciou sua carreira como professora de ensino fundamental em 69 e ela fez o seu ensino médio no ISERJ entre os anos de 1966 e 1968. Eu agora vou passar para minha próxima colega, a Magda, que vai dar continuidade ao trabalho. Obrigada. Olá, olá a todos. Então, dando continuidade à apresentação do trabalho sobre a Anfop, destacamos os principais programas e projetos. Quando falamos de um projeto educacional, tratamos e temos o objetivo de planejar ações e estratégias voltadas para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, para além das escolas. Podemos destacar a formação inicial e continuada de professores, que promove a discussão e o desenvolvimento de políticas e práticas relacionadas à formação destes professores, visando a melhoria da sua qualidade na educação. Quando falamos em melhorar essa educação, como planejamento para 2024, podemos pesquisar e chegamos a o futuro da educação, tecnologia no ensino, estímulo à criatividade dos estudantes, aplicação da BNCC na prática, desenvolvimento de competências socioemocionais, novas metodologias de ensino. Isso faz parte de um planejamento de 2024 de como a gente pode estar contribuindo
para a formação desse profissional. Só um momento. A valorização dos profissionais de educação é reconhecer a sua importância e buscar as melhores condições de trabalho. Contando com uma constante atualização, o professor se destaca e pode conquistar uma melhor condição financeira e de trabalho, né, na sua área de trabalho. Por outro lado, a escola ou a repartição que ele se encontra ganha um docente capaz e de qualidade de atender uma demanda muito maior dentro da educação e trazer consigo novas realidades educacionais. Ampliando essa capacidade, podemos falar sobre as políticas públicas educacionais, onde a Anfop ela atua na formulação e análise de políticas, buscando contribuir para a construção de um sistema educacional mais justo e inclusivo. Eu gostaria de destacar que, ao ampliar essa oportunidade da capacitação para trabalhadores de forma articulada com as políticas de geração de trabalho, emprego e renda, a gente tem a difusão de recursos pedagógicos para a educação profissional e tecnológica, onde há uma expansão das redes federais e estaduais de EPT, uma ampliação também da oferta de cursos à distância. Destacando a Ampov ao longo da década de 2000, a Ampov levou a efeito uma série de ações conjuntas com vários segmentos sociais e entidades em um amplo movimento, a fim de construir coletivamente um projeto de formação dos profissionais de educação e intervir de forma consequente nessas políticas educacionais. Tratamos agora da participação em fóruns e debates. Essa participação se dá ativamente em fóruns e seminários, em encontros presenciais e online, em diversas capitais, cidades e estados do nosso país. Podemos destacar uma fala da professora Andréia Carla Ferreira Nunes, docente da PPPET e coordenadora dos eventos. A Infop é extremamente importante, porque traz temas de atualidade, além de pesquisadores do Brasil e fora do Brasil, para apresentar várias formas da gente perceber o mundo contemporâneo na educação e o fortalecimento da gestão democrática na educação. Então, o que a gente consegue avaliar? Que em todos os debates há sempre uma presença, tanto nacional quanto internacional. A gente consegue trazer novas metodologias e novas tecnologias pedagógicas para essa discussão e que podem ser atualizadas e aproveitadas, dependendo, né, da sua área. Quando a gente está falando desses projetos, a gente há fortalecimento da gestão democrática na educação, onde ela defende a participação da comunidade escolar e a autonomia das instituições educativas, destacando também a produção de documentos e manifestos. Esses manifestos, a gente pode destacar o atual, de abril de 2024, que é uma nota de repúdio contra a homologação pelo MEC do parecer 04 de 2024. Abre aspas, reiteramos que não é possível construir uma política nacional de formação de professores excluídos do processo às universidades e às entidades nacionais. As políticas educacionais devem ser construídas com a participação das entidades e movimentos sociais que defendem a educação pública, e não por instituições e fundações que defendem a educação como uma mercadoria que gera lucro. Assim, a Anfop reafirma sua posição em defesa da formação de professores para uma educação emancipadora, indissociável, articulada com a valorização da educação emancipadora,
indissociável, articulada com a valorização dos profissionais da educação e, portanto, contrária ao processo de rebaixamento da padronização da formação e de quaisquer proposições desqualificadoras da educação pública, da universidade e da escola pública, laica, gratuita e inclusiva, em todos os níveis e modalidades, para todos os cidadãos brasileiros e de qualidade referenciada no social, no trabalho e na carreira docente. A luta continua. 28 de maio de 24. Eu queria destacar também que os fóruns e debates, a gente teve em abril, em Belém do Pará, uma discussão sobre a privatização financeira da formação dos professores, né? A gente pode estar consultando no site sobre, e vai acontecer uma nova em setembro, em Recife, justamente um novo seminário falando sobre essa privatização da educação. Passo, passo a palavra para o próximo slide. Só um minuto, gente. Agora eu irei falar sobre os setores privados e públicos. Só um instante. Bom, então, há diversos fatores que dificultam a relação entre a ANFOP e alguns setores privados, né? E aí vale lembrar que esses fatores são primordiais para poder fazer com que a ANFOP em si, né, que busca e visa essa melhoria para a educação, ela tem esse benefício. Mas vamos lá. Então, a gente tem aí o primeiro, que é o posicionamento ideológico e político. Então, assim, a ANFOP ela é associada a uma perspectiva crítica, né, em relação à privatização da educação e à mercantilização do ensino. Isso significa, então, que a associação, muitas das vezes, defende políticas e práticas que prioriza a educação como um bem público para todos. Isso se opõe, ou seja, ela é contra a modelos que lutam ou que colocam o lucro antes do interesse coletivo da educação. Então, a primeira coisa na ANFOP e o setor privado é isso. E ela tem esse posicionamento ideológico e político contrário, ou seja, a ANFOP ela visa a educação pública, né, de qualidade, etc. Já o setor privado não. Então, ele se opõe em relação a isso. O segundo é a formação de profissionais de educação. A ANFOP ela tem profissionais de educação tanto no setor público quanto no privado. Só que esses diálogos entre eles precisam compartilhar objetivos que estejam comprometidos com a excelência da formação dos educadores. Só que também existe um grande problema dentro disso, porque o setor privado, né, e o setor público eles não têm esse diálogo bom em relação à educação assim. Não vê dessa forma. A terceira é a pesquisa e produção de conhecimentos. A ANFOP ela atua como uma plataforma só um minuto, para a produção e disseminação de conhecimento na área de educação. Então, as instituições privadas, tanto universidades quanto alguns centros de estudos, de pesquisa, elas podem contribuir para esse processo, né? Através de parcerias, através de financiamentos, etc. E tal. O quarto desafio na verdade, o quarto problema, né? O quarto fator, são desafios e conflitos.
A Anfop, ela tem alguns setores que, entre essa relação deles dois, que dificultam isso tudo. Algumas instituições privadas podem ter interesses comerciais ou políticos, ou seja, eles visam a Anfop sobre uma educação lucrativa. Eles queriam que a Anfop fosse lucrativa, sabe? O setor privado. Isso gera tensões, né? Gera um conflito entre as partes, porque a Anfop, quando foi criada pelos pesquisadores, não era para visar de forma alguma lucro. Ela era para visar uma educação pública e de qualidade para todos, né? Então, todos aqui na Anfop teriam essa educação pública de qualidade. E o quinto fator é a regulação e políticas públicas. A associação, muitas vezes, ela defende políticas que fortalecem o papel do Estado. Então, assim, esse papel do Estado ele está na garantia de uma educação de qualidade para todos, o que pode entrar em conflito com interesses de instituições privadas, né, que buscam a autonomia e a flexibilidade no mercado educacional. Então, a gente tem aí todo esse processo. A Anfop, ela quer que tenha uma educação pública de qualidade. A Anfop, ela precisa e ela quer, na verdade, uma qualidade de ensino para todos, um acesso à educação para todos, e alguns setores privados já não visam isso, né? Em resumo, a relação entre a Anfop e o setor privado na educação é multifacetada e pode variar dependendo do contexto específico. Embora existam áreas de convergência e potenciais benefícios mútuos, também há desafios e divergências que precisam ser abordados com cuidados através de um diálogo construtivo. Então, esse setor privado e a Anfop, por mais que tenham alguns viés, né, parecidos um pouquinho em algumas coisas, eles também se diferem em várias coisas. E aí, como que vai ter como que os dois vão andar juntos? Através de diálogos, através de conversas, que é exatamente isso que a Anfop faz. Porém, isso não tem sido fácil, tem sido um grande desafio. Eles têm tentado fazer com que haja um diálogo construtivo, perdão, entre todos eles, porém não tem sido assim em diversas formas. Então é isso, nós terminamos aqui nosso trabalho, agradecemos o carinho de todos que estão assistindo, deixarei aqui as nossas referências para que vocês vejam. Muito obrigado, gente. Um beijão. Espera aí.